Minasan, konnichiwa. Antes de assistirmos a um novo episódio sobre a vida de Yan-san no Japão, vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos até agora. これは傘です。これも傘です。それも傘ですか？あれは何ですか？あれも傘ですか？いえ、あれは傘ではありません。あれはパラシュートです。 Nesse diálogo foram usadas várias estruturas, não é mesmo? Se puderam entendê-lo, já estão dominando algumas estruturas bastante úteis do japonês. Primeiramente, apareceu a estrutura kore wa desu, ou seja, isto é uma. Já sabemos também que essa estrutura pode ser usada com sore ou are no lugar de kore. E se substituirmos wa por mo, teremos mo desu, ou seja, isto também é uma. E já sabemos também que acrescentando ka no final da oração, a transformamos em interrogativa. Vocês se recordam como responder a esse tipo de pergunta? Se a resposta for afirmativa, apenas dizemos hai, mo desu. Se a resposta for negativa, ie, wa, de wa arimasen. E quanto a are wa nan desu ka? Recordam-se do significado? Isto mesmo. É assim que perguntamos o que é aquilo. Aqui também, dependendo da situação, podemos substituir are por kore ou sore. Bem, vamos agora assistir a um novo episódio da vida de Yan-san no Japão. Hoje, Taro-san irá ajudá-lo a procurar uma moradia para alugar. O episódio se inicia com Yan-san e Taro-san numa imobiliária.さん、これはどうですか？風呂場がありますか？いえ、風呂場はありません。風呂場あ、まあどうぞ。これはどうですか？洋室と風呂場があります。日本式の部屋はありませんか？ああ、和室ですね。ありますよ。これはどうです？綺麗な部屋ですよ。台所がありますか？ええ。台所も風呂場もあります。場所はどこですか？場所はここです。大丈夫ですか？ここです。うわあ、立派な家ですね。大家さんの家です。お客さん、部屋あちらです。この裏です。ヤンさん、池がありますよ。
何かいますか？何もいませんね。あれ、猫がいますよ。どこに？ほら、あそこにいますよ。ああ、あそこですか。お客さん、どうぞこちらへ。どうです？新しい部屋ですよ。ああ、畳も綺麗ですね。明るい部屋ですね、ヤンさん。そうですね。お客さん、台所はここですよ。ガスと水道があります。ほら。風呂はどこにありますか？あ、風呂場は、風呂場。あ、風呂場はここではありません。風呂場はここです。へシャワーもありますよ。え、いい風呂場ですね。皆さん、お茶をどうぞ。あ、これはどうもすみません。お客さん、こちら大家さんの鈴木さんです。鈴木でございます。どうぞよろしく。はじめまして。よろしく。さあ、お茶をどうぞ。ありがとうございます。さあさあ、いただきましょう。じゃあ、すみません。ヤンさん、ちょっと。はい。ヤンさん、お茶碗やお皿はここにありますよ。はい。ナイフやフォークやスプーンはこの中。はい。コップとコーヒーカップはこの上です。はい、どうもありがとうございました。洋服はこの中ですよ。ごちそうさま。はい、お待ちどうさまでした。お、あ、来た来た。あ、どうもどうも。おい、太郎、緑、テーブル。あれ、テーブルだ。あ、あ、テーブルはここにあります。こっちだし。ごめんください。これは。佐藤でございます。はじめまして。ヤンさん。これは引っ越しそばです。どうぞ召し上がってください。これはご丁寧にどうも。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらこそ、どうぞよろしく。Que tal? Entenderam a história? Hoje, Taro-san acompanhou Yan-san na busca de um imóvel para alugar. Yan-san encontrou um lugar agradável, ficou muito satisfeito e mudou-se imediatamente. A primeira estrutura que veremos hoje foi usada assim no episódio. Yanさん、池がありますよ。ヤンさん、池がありますよ。ヤンさん、池がありますよ。Na oração, Yan-san ike ga arimasu yo? Yan-san foi usado como um vocativo para atrair a atenção de Yan, não tendo, portanto, relação com a estrutura básica da oração. Da mesma forma, o yo que aparece no final da oração é usado para chamar a atenção de quem ouve para a força do julgamento, da emoção ou da intenção de quem fala. Se retirarmos essas duas partes da oração, teremos ike ga arimasu, ou seja, há um lago. Assim, a estrutura ga arimasu é usada para indicar a existência de alguma coisa.椅子があります。
転車があります。はっ、傘があります。傘があります。はっ傘があります。Ga arimasu. O sentido ficou claro para vocês? Tentem então dizer o que há sobre a mesa. カメラがあります。カメラがあります。 Muito bem. E o que mais vocês veem? 鍵があります。鍵があります。 Isso mesmo. Em japonês, não importa quantas chaves estejam sobre a mesa. Não há variação de número. Kagi ga arimasu é usado tanto no singular como no plural. E agora, o que há sobre a mesa? メガネがあります。メガネがあります。 Como podem ver, o substantivo e, consequentemente, a forma verbal têm a mesma forma para o singular e o plural. A existência de uma ou mais coisas será sempre indicada por ga arimasu. Hã? 椅子があります。椅子があります。傘があります。傘があります。ドアがあります。ドアがあります。猫が。猫が。猫がいます。 Ah, vocês perceberam que para indicar a existência de um ser vivo, seja uma pessoa ou um animal, usa-se imasu no lugar de arimasu? ヤンさん、池がありますよ。何もいませんね。あれ、猫がいますよ。あれ、猫がいますよ。あれ、猫がいますよ。 Ike ga arimasu. Neko ga imasu. Vocês entenderam a diferença entre essas duas orações? Para objetos inanimados, arimasu. E para seres animados, imasu. Vamos exercitar um pouco a pronúncia. Repitam após Mine-san. Onegai shimasu. 池があります。池があります。猫がいます。猫がいます。キリンがいます。キリンがいます。ライオンもいます。ライオンもいます。
ります。あれ、人がいます。人が？São três os sistemas de escrita em japonês: o kanji, ou ideograma chinês, o hiragana e o katakana. Enquanto que o kanji encerra um significado, os dois sistemas de kana, o hiragana e o katakana, representam sons. O uso do katakana é um pouco mais restrito e é o sistema usado para grafar palavras estrangeiras que foram incorporadas ao léxico japonês. Vamos tomar como exemplo a oração ike ga arimasu. Temos aí 7 sílabas: I, que, ga, a, ri, ma, su, que podem ser escritas com 7 fonogramas hiragana. As regras para a escrita do kana são regulares, correspondendo quase que exatamente à pronúncia. Assim sendo, uma vez aprendido o kana, pode-se escrever o japonês sem problemas. Eis aí um quadro com o silabário hiragana e katakana. Aprendendo esses fonogramas, vocês poderão escrever japonês. Entretanto, o japonês é normalmente escrito numa combinação de kanji, os ideogramas chineses, e kana. Ao escrevermos ike ga arimasu, normalmente ike seria escrito em kanji. Podemos escrever na horizontal ou na vertical. Vamos dar uma olhada no jornal. Aqui, o título das notícias está escrito na horizontal e o corpo da notícia na vertical. A propósito, vocês devem ter notado que o título do nosso curso aparece escrito em japonês no início do programa, não? A cada programa, apresentaremos um pouco da escrita japonesa para vocês. Voltemos então às estruturas de hoje. Ishi ga arimasu yo. Baketsu ga arimasu yo. Kaidan ga arimasu yo. Neko ga imasu yo. Já deve ter ficado bem clara a diferença de uso entre arimasu e imasu, com esses exemplos dados. Guardem bem que para indicarmos a existência de seres vivos, usamos imasu, e a de objetos inanimados, arimasu. Agora vejamos como transformar essas orações em interrogativas. Lembram-se como se faz uma interrogativa em japonês? Isso mesmo, é só acrescentarmos ka no final da oração. Minasan dirá essas orações, repitam depois dele. 池がありますか？池がありますか？猫がいますか？猫がいますか？ Vejamos então como formular a resposta. Peguemos a estrutura ga arimasu ka. Para respondermos afirmativamente, dizemos hai arimasu. E para negarmos, ie arimasen. No próximo quadro, veremos o uso de ga arimasu ka, bem como as respostas com hai arimasu, afirmando, e ie arimasen, negando.
椅子があります。はっ。椅子がありますか？いいえ、ありません。はっ。自転車があります。はっ。自転車がありますか？いいえ、ありません。はっ。傘があります。はっ。傘がありますか？はい、あります。A seguir, vejamos a resposta para ga imasu ka. Para respondermos sim, dizemos hai imasu. E para negarmos, ie imasen. É simples e tem pontos em comum com a conjugação do verbo anterior. Arimasu, imasu. Arimasen, imasen. 鍵はありますか？いいえ、鍵はありません。どうぞ。あ、失礼します。どうぞ。はい。Perceberam no diálogo que quando Minasan perguntou a Sugihara-san se ela tinha a chave, ela não respondeu ie arimasen, mas sim ie kagi wa arimasen, o que é um pouco diferente. Lembram-se que ela usou um controle remoto para abrir a porta? Ie kagi wa arimasen é usado com o sentido de a chave eu não tenho, mas tenho outra coisa. Como vem, arimasu tem o sentido não só de existência, mas também de posse de alguma coisa. Lembrem-se então de que uma resposta negativa para ga arimasu ka tem duas possibilidades. Ie arimasen, que é uma simples negação da pergunta, e ie wa arimasen, que sugere que a pessoa não tem o que foi perguntado, mas tem outras coisas. Da mesma forma, esta conotação aparece em ie wa imasen. Hoje vimos muitas estruturas, não é mesmo? Ga arimasu, ga imasu. A forma interrogativa dessas estruturas. Ga arimasu ka? Ga imasu ka? Vimos também como responder a essas interrogativas afirmativamente. Hai arimasu, hai imasu. E negativamente. Ie arimasen, ie imasen. Bem como a negativa de uma determinada conotação embutida, que é ie wa arimasen, ie wa imasen. Bem, voltemos ao episódio de hoje. Com certeza, desta vez, vocês poderão entender um pouco mais do que está sendo dito. Sa, これはどうですか？風呂場がありますか？いえ、風呂場ありません。風呂場あ、まあどうぞ。これはどうですか？洋室と風呂場があります。日本式の部屋はありませんか？あ、和室ですね。ありますよ。これはどうです？綺麗な部屋ですよ。台所がありますか？ええ。台所も風呂場もあります。場所はどこですか？場所はここです。
大丈夫ですか？ここです。うわー、立派な家ですね。大家さんの家です。お客さん、部屋はあちらです。この裏です。ヤンさん、池がありますよ。何かいますか？何もいませんね。あれ、猫がいますよ。え、どこに？ほら、あそこにいますよ。ああ、あそこですか。どうです？新しい部屋ですよ。ああ。皆さん、お茶をどうぞ。これはどうもすみません。お客さん、こちら大家さんの鈴木さんです。鈴木でございます。どうぞよろしく。はじめまして。よろしく。さあ、お茶をどうぞ。E por hoje terminamos. Deu a mata.